Olá, aluno. Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Soares. Nós vamos trabalhar aqui, a parte do direito constitucional, ok? Nós vamos aqui rumo da nossa organização e planejamento. Nós vamos trabalhar noções de direitos constitucionais. Vamos passar aqui pelos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos passar também lá pelos direitos e garantias fundamentais, justamente o que é elencado a partir do artigo 5º até o artigo 16 da nossa Constituição. Vamos trabalhar aqui também outros pontos da nossa Constituição, organização política administrativa, vamos falar dos poderes, vamos falar da administração pública do Brasil, vamos falar também um pouquinho das Forças Armadas, sua organização, previsto lá no 142 da nossa Constituição, e vamos finalizar, justamente lá com o título da segurança pública através do artigo 144. Então, hoje nós vamos começar aqui no nosso primeiro momento, falar aqui da introdução, ou seja, falar aqui da teoria geral da Constituição. E dentro dessa teoria nós vamos falar ali um pouco sobre o conceito de uma Constituição e vamos adentrar diretamente ali no artigo 1º ao 4º da nossa Constituição, ao qual diz justamente que são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Ok? Vamos lá? Conceito de Constituição é a norma suprema de organização do Estado. Então, aqui ela tem justamente essa qualidade, essa qualificação de ser uma norma suprema. Ou seja, vimos aqui que é especificado nessa pirâmide aqui, que é o quê? Que é a organização das normas no Brasil, ok? Aqui é o chamado ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos no ápice desta cadeia justamente o quê? A Constituição de 1988, ou seja, ela está acima de toda e qualquer norma, ok? Dentro também dessa organização aqui, da verticalização das normas, da hierarquia das normas, isso aqui foi desenvolvido por jurista alemão chamado Hans Kelsen, ok? Ele faz essa organização, ao qual ele diz que no topo da pirâmide encontra-se a Constituição de um país. No caso aqui do Brasil, é a Constituição de 1988. Sendo que ainda o Brasil, dentro da classificação clássica, da verticalização das normas, temos aqui as chamadas normas supralegais, ok? As normas supralegais, que é justamente aquelas normas que estão abaixo da Constituição, mas ainda está acima de todo, das outras leis, ok? E aqui são aqueles tratados ou convenções de direitos humanos, ok? Que são recepcionados de acordo com o parágrafo 3º, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º, são recepcionados pelo procedimento das emendas constitucionais. E dessa forma elas são equivalentes às emendas constitucionais, ok? E aí, dado o procedimento de votação, e aprovação, lá do artigo 60 da Constituição, que fala diretamente das emendas constitucionais, que é justamente aquele procedimento especial, esse procedimento qualificado de aprovação, que é para ser recepcionado e ser equivalente a uma emenda constitucional, o tratado ele deve ser votado em 2 turnos, ou seja, 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional, e aí sendo votado 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e para obter a aprovação de 3/5, no mínimo, de aprovação. E aí é o mesmo procedimento de aprovação das emendas. Esse tratado ele é recepcionado e ele é recepcionado como uma norma supralegal, que está abaixo da Constituição e acima das leis, que compõem o Estado brasileiro, ou o mundo jurídico, ou o mundo normativo da República Federativa do Brasil, ok? Então, voltando ao conceito inicial, a Constituição é a norma suprema de organização do Estado. Acima dela não existe nenhuma outra norma, Ela está no topo aqui, da organização das normas. Depois, nós temos aqui da questão da supremacia, a normas infraconstitucionais,
que devem guardar justamente o que é chamada relação de compatibilidade, né? Ou até mesmo dito, né, simetria constitucional, ou seja, obediência, né, com o texto da Constituição e seus princípios. A relação de compatibilidade vertical, né, para que as normas infraconstitucionais sejam válidas, deve estar de acordo com a Constituição Federal, né? Se contrário for, essa norma será considerada uma norma o quê? Inconstitucional, sendo que essa norma não terá efeito, não poderá ser aplicado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, né, por isso que se dá essa supremacia. Tudo que está abaixo deve o quê? Obedecer à Constituição. Estrutura da nossa Constituição Federal, né? A nossa Constituição Federal de 1988, ela foi promulgada em 5 de outubro, né, de 1988. A nossa Constituição de 88, deixa eu colocar aqui, 1988, né, promulgada em 5/10/88, ok? Ela tem dentro da sua estrutura, né, e a gente costuma dizer que são 4 diplomas ou 4 livros, né, que é o preâmbulo, ok? Que é justamente a parte introdutória da nossa Constituição. Depois nós temos as disposições permanentes, que são os artigos, né? Que você tem ali todo o remissivo, né, de objeto do que a Constituição organiza. Ele vai até o artigo 250, ok? Do artigo 1º até o artigo 250, passando pelos incisos, passando ali, né, pelos parágrafos, pelas alíneas, todas constantes nesse espaço do 1º ao 250. Temos as disposições transitórias, né, que são as ADCTs, né, que são os atos, disposições constitucionais transitórias, ou seja, dispositivos, né, que vêm no corpo desse livro, justamente que serviram para o quê? Para aplicação no período de transição da Constituição antiga, ok? Para a nova Constituição. No caso lá, né? Na transição da Constituição anterior para a Constituição de 88. E nós temos aqui o quê? As emendas constitucionais, né? Que nós temos 2 tipos de emenda. Nós temos a emenda revisional, ok? Chamada emenda revisional, prevista no artigo 3º da ADCT, olha, artigo 3º da ADCT, que diz, né, que após 5 anos da promulgação desta Constituição, ela passará por uma revisão em seus artigos, ok? Ou nos artigos principais ou nos seus pontos principais. E nós temos, né, as emendas constitucionais de modificação ou modificativas, ok? Essas, né, têm previsão diretamente aonde? Diretamente no artigo 60, como eu já citei para vocês, ok? No artigo 60 da nossa Constituição, ok? Lá nós temos a chamada, né, dentro da classificação das emendas, a emenda de modificação ou modificativas, ok? Então, essa é a estrutura da nossa Constituição de 1988, ok? E, né, dentro dessa organização, e deixa eu só voltar aqui, né, no preâmbulo, por exemplo, né, dado pelo Supremo Tribunal Federal, a interpretação, né, e o Supremo é interessante ressaltar que a partir do artigo 101 ele é dado como guardião, protetor, né, ele é o protetor da Constituição. E ele, sendo o órgão protetor da Constituição, cabe a ele a competência de interpretar qualquer dúvida dada ao texto da nossa Constituição. Okay? Então, suscitou dúvida sobre algum artigo, sobre algum mandamento dentro da Constituição, quem é o órgão competente para poder dirimir ou para poder dizer realmente qual é a verdadeira interpretação, a verdadeira aplicabilidade da norma constitucional? É o Supremo Tribunal Federal. É o STF que vai dizer realmente qual é a intenção ali, né, da aplicação do legislador. E o preâmbulo, por exemplo, né, ele é tido a sua natureza jurídica, ou seja, o seu conceito preâmbulo é o quê? O texto introdutório, ok? Então, o nosso preâmbulo ele é um texto de introdução. Ele serve simplesmente
para fazer a introdução e demonstração dos princípios elencados na nossa Constituição, né? Então ele não tem efeito, né, efeito de norma, né? Ele não é uma norma, ele não tem efeito normativo. Simplesmente ele é um texto introdutório, ok? Então, o preâmbulo da nossa Constituição, por interpretação do STF, ele não tem efeito normativo, ok? Ou seja, ele não é uma norma, ele é simplesmente um texto de introdução, que serve, né, para fazer a introdução e demonstrar quais são os princípios elencados na nossa Constituição, ou qual é a organização, quais são os assuntos que ali serão tratados, ok? E demonstra também até a ideologia do Estado, né, brasileiro. Disposições permanentes, como eu disse a vocês, né, são os artigos, né, elencados do artigo 1º até o artigo 250, que passa pelos incisos, pelas alíneas, né, os incisos representados pelos algarismos romanos, ok? Né, os parágrafos, né, pelo numeral, os numerais ordinais ou cardinais, ok? E as alíneas, né, que é o alfabeto em letra minúscula, né? E também tem a nomenclatura de parágrafo único, né? Toda essa organização normativa da nossa Constituição. Disposições transitórias, como eu disse para vocês, também conhecido por ADCTs, né? São os atos das disposições constitucionais transitórias, ao qual só serviram, né, na época da transição, né, da Constituição de 88, da Constituição anterior para a nova Constituição, no caso aqui na Constituição de 88. Né, simplesmente serve para de aplicabilidade, né, das normas, respeitando todos os princípios, né, todo o regramento dado pelo novo legislador constituinte, no caso lá em 88, da Constituição de 88. E as emendas constitucionais, que eu já disse a vocês, que são de dois tipos, revisional e de modificação. E aí podemos, né, adentrar de fato dentro da estrutura do corpo da Constituição, previsto lá, né, ou diretamente no artigo 1º ao artigo 4º, que são justamente chamados de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Vou fazer a leitura aqui, né, para que a gente possa também já se familiarizando, porque é importante não somente conhecer, né, as explicações, não somente ter acesso ao conteúdo, mas é interessante também que a gente se familiarize com o texto da Constituição. Então, acompanha comigo aí, né? É interessante, aluno, que você, né, no acompanhamento deste conteúdo, esteja com a Constituição aberta, né, esteja com a Constituição à mão, para que você possa fazer a leitura toda vez, né, que a gente invocar aqui a nossa leitura. Então, se diz assim na nossa Constituição, né? Primeiro eu vou fazer a leitura lá do nosso preâmbulo, daquele texto introdutório. Olha o que diz. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgando sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então aqui nós temos justamente esse texto introdutório que demonstra toda a estrutura, né, da nossa Constituição, demonstra os princípios que ali estão elencados, que foram inspiradores à construção dessa Constituição de 88, essa Constituição Popular de 88. E aí o artigo 1º diz assim, né, que fala dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha só, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem por fundamento, ok? E tem como fundamentos. Então, é interessante falar ali do caput, né? O caput do artigo 1º, ele traz aqui simplesmente, né, nada menos, nada mais do que o pacto federativo, ou seja, a união indissolúvel da união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, essa República Federativa, ela é, né, constituída aí desses entes da federação e que essa união não
pode se desfazer. É o chamado Pacto Federativo. E traz também, né, a ideologia do Estado, né, do Estado democrático de direito, a ideologia do Estado brasileiro. Tá? Então, é um Estado democrático de direito, é um Estado EDD, Estado Democrático de Direito, onde quem vai exercer o poder, a titularidade, que da onde realmente sai o poder é do povo. Isso é corroborado pelo texto lá do parágrafo único do próprio artigo 1º, né, ao qual diz que o quê? Que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, ok? E passamos aqui, então, a analisar, né, os fundamentos da República Federativa do Brasil, que diz lá, né, como fundamentos. Primeiro dele, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Então, esse inciso 1, 2, 3 e 4 e 5 do artigo 1º são chamados de fundamentos da República Federativa do Brasil. Chama a atenção que daqui a pouco nós vamos ver lá, né, o artigo 3º, ao qual ele vai trazer os objetivos fundamentais. E é justamente ponto de cobrança das bancas, né, e eles fazem, né, exatamente aquele trabalho de tentar confundir você entre fundamentos e objetivos fundamentais. Então, fundamentos encontra-se aonde? No artigo 1º. Os objetivos fundamentais, por sua vez, encontram-se aonde? No artigo 3º da nossa Constituição, ok? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele, né? Justamente das chamadas, né, até pela existência e fundamento das normas programáticas, ou seja, objetivos é algo que é algo futuro, algo a se encaminhar. Então, são atos ao qual, né, ou situações que o Estado brasileiro irá, né, promover para poder atingir algo, atingir um objetivo. É o que está previsto no artigo 3º. Mas voltando aqui, nós temos então a soberania, que é justamente o que? É a capacidade de independência do Estado brasileiro. E é justamente, né, chamado da questão jurídica, né? É o requisito jurídico do Estado brasileiro, ao qual ele, né, tem autonomia para tomar toda e qualquer decisão referente, né, à sua estruturação, suas decisões internas, ok? E aí, não somente essa capacidade de tomar as suas decisões, de ter as suas decisões internas, mas também de ser respeitado pela comunidade internacional. Porque todo país que é soberano é um país, né, dito em outras palavras, é um país independente. Então, ele tem o poder de tomar as suas decisões e ainda assim de ser respeitado por outras nações, ok? Outras nações, outros órgãos e entidades internacionais. Depois nós temos aqui, né, uma observação sobre a soberania, que é um elemento do Estado, elemento jurídico, né? Elemento aí de fundamentação jurídica. Porque quando eu falo Estado, Estado com letra maiúscula, ok? Não estou falando de Estado da federação, ente federativo. Estou falando de Estado com letra maiúscula. Estou falando de Estado, né, na conceituação de nação, ok? Né, na conceituação de nação. E nação, né, tem 3 elementos de constituição, ou seja, tem 3 elementos ao qual, né, ele deve ter ali para ser considerado ou conhecido como a nação. O primeiro dele é o elemento jurídico da soberania, ok? O segundo elemento, o elemento físico ou geográfico, né, que é o quê? Território, né? Então, o território, o chamado elemento físico ou elemento geográfico, ok? E o terceiro elemento é o elemento humano, né? Esse elemento humano também, né, conhecido como o quê? Povo, ok? Se ele possui esses 3 elementos, ele pode ser considerado um Estado, uma nação, ok? Depois nós temos aqui um fundamento, a cidadania. Cidadania é o quê? É toda possibilidade, né? Não só a possibilidade de participação do povo,
ok? Dado a ideologia, né, do Estado brasileiro, do Estado Democrático de Direito, a cidadania não só resguarda, né, a possibilidade de participação do povo nas decisões políticas do Estado brasileiro, do nosso país, da nossa nação, mas também como dá a titularidade que esse poder pertence a quem? Ao povo. E o povo, através dos seus cidadãos, né, irá exercer aí toda a sua manifestação de vontade, através de seus representantes ou diretamente, como diz lá no parágrafo único, ok? Depois nós temos, né, a dignidade da pessoa humana, né, que é o terceiro fundamento da República Federativa do Brasil. O Estado brasileiro, como Estado moderno, né, ele aí é influenciado por todos, né, todos aqueles direitos elencados como chamados direitos humanos, né, que aí a gente pode conceituar de forma bem geral, né, bem rápida, bem objetiva, e podemos aprofundar na introdução do artigo 5º, né, a dignidade da pessoa humana é o quê? É o Estado garantir o mínimo possível, ou seja, garantir o mínimo de sobrevivência àquele indivíduo, né, que é o qual ele é responsável. Aquele indivíduo que é chamado de nacional, que tem o seu laço político e jurídico com o Estado brasileiro. Então, ele deve respeitar, né, desde o mínimo para que ele possa proteger o bem máximo, que é o quê? A vida do indivíduo. Por isso que se fala aqui da influência, né, e dada desse fundamento da dignidade da pessoa humana, que ganhou muita força, né, após a Segunda Guerra, justamente com a chamada Carta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Declaração, né, Universal da Dignidade da Pessoa Humana. Ok? Então, isso vira um fundamento dentro da República Federativa do Brasil, que vai respeitar ou vai tentar respeitar ao máximo, ok? E, né, nós temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né, que vem aqui justamente também até um pouco, né, abrangido, ou seja, está contido aqui dentro da dignidade da pessoa humana, né, justamente a possibilidade de o Estado brasileiro, né, possibilitar ao seu cidadão que ele possa exercer uma profissão, que ele possa exercer um trabalho, uma atividade laboral, e não somente exercer uma atividade laboral, mas que ele também tenha regras, tenha leis estabelecidas para a sua proteção e leis de fiscalização para que não haja abuso nessa relação de empregador e empregado, ok? Sabemos até, né, dado pela lei, dado os princípios lá do direito do trabalho, principalmente o que está consubstanciado na CLT, né, consolidação das leis trabalhistas, né, existe justamente essa questão de proteção, essa questão protetiva ao lado mais frágil da relação, que entende-se que é o lado do empregado. Então, por isso, tem essa questão protetiva dado também a esse princípio elencado aqui no artigo 1º. Depois nós temos, né, o inciso 5, que fala do pluralismo político. E aqui é o que, gente? Aqui não é questão de somente ou rasamente pensar que é a possibilidade de vários partidos políticos, não. Aqui é a possibilidade de diversas ideologias políticas. Políticas. Em outras palavras, é a possibilidade que o Estado brasileiro, né, prevalece como fundamento, né, de que possa haver várias ideias políticas, diversidades, e que todas elas devem ser respeitadas. Depois, né, passamos a analisar os objetivos fundamentais. E aí, muito cuidado para se não confundir com fundamentos. Fundamentos, como eu disse para vocês e acabamos de ver, está no artigo 1º e nos seus incisos, não é isso? Né? E preste atenção, no artigo 3º estão os objetivos fundamentais. E dentro desses objetivos fundamentais, ou seja, caminho que a República Federativa do Brasil irá seguir, nós temos o que, meus queridos? Nós temos justamente, né, a possibilidade, né, de caminhos traçados para que o Estado brasileiro possa o quê? Alcançar, possa efetivar. Por isso também tem a característica de normas, como diz na doutrina, de normas programáticas, dentro da reserva do possível, da possibilidade, ok? Você deve estar se perguntando aí, professor, você passou direto lá do artigo 2º, né? Artigo 2º são princípios,
né, também da República Federativa do Brasil, né, mas só que nós vamos estudar numa outra parte do nosso conteúdo, né, quando falarmos dos poderes, porque, né, nós temos aqui um módulo para poder tratar de forma específica, né, dos poderes. E aí nós vamos tratar do poder legislativo, executivo e judiciário. Mas lá no artigo 2º está consubstanciado, né, só para poder fazer uma fixação, uma introdução para um pouco mais à frente, de que, né, é o princípio da tripartição dos poderes ou da separação dos poderes previsto no artigo 2º, ok? Então vamos continuar no artigo 3º, ao qual traça os objetivos fundamentais, né? Caminhos a ser seguido pelo Estado brasileiro, com compromisso e responsabilidade de atingi-los, ok? De concretizar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Livre que dê liberdade a todos os indivíduos, ok? Justa, né? Que seja equitativa, né? Que dê oportunidade a todos os indivíduos que compõem essa sociedade. E solidária, né? De que possa se ter o fomento, né? Da assistência, de quem precisa de assistência ser assistido pelo Estado, de quem não precisa também possa ter a responsabilidade, o compromisso da ajuda, né? Então, é justamente isso, livre, justo e solidário. Garantir o desenvolvimento nacional, né, de todo o Brasil, de todas as regiões por igual, né, na medida das suas diferenças, mas sim, né, deve sim o Estado como um todo, o Estado brasileiro como um todo deve garantir, né, por seus atos, por suas leis, por suas normas, né, o desenvolvimento num todo, né, da Federação Brasileira. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Aqui olha mais pela questão social, cunho social, né? Erradicar a pobreza, ou seja, dar a possibilidade mínima, né, ao indivíduo de que ele possa se sustentar, possa ter um teto, possa ter o mínimo possível garantido a todo cidadão. E por último, né, nós temos aqui o objetivo, aquele objetivo justamente, né, do Estado não preconceituoso, né, um Estado não discriminatório, que é justamente o quê? Promover o bem de todos indistintamente, ok? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, o objetivo aqui do artigo 3º do inciso 4 é um Estado não, preste atenção, hein, galera, não discriminatório, ok? É um Estado não discriminatório, ok? Dada aqui, né, a toda aquela teoria da constitucional, a gente volta aqui em alguns elementos, né? Nós temos aqui a classificação dos elementos, né, que compõem, né, todo o direito constitucional, ou os elementos que compõem uma Constituição. Nós temos aqui os elementos orgânicos, contempla as normas estruturais da Constituição, ok? Então, esses orgânicos, né, justamente que dá, né, toda a estrutura, todo aquele organismo da Constituição, toda aquela estrutura, como, por exemplo, lá, né, aquele campo que nós vimos lá atrás, né, interessantíssimo lá na introdução, justamente aqui na estrutura da Constituição, ó, as disposições permanentes, ok? Toda essa estrutura fazem parte desse elemento orgânico aqui, ao qual é classificado pela doutrina, ok? Depois, elementos limitativos existem para limitar o poder de atuação do Estado, não é isso? É justamente aquelas normas previstas na Constituição, ou no corpo de uma Constituição, que, né, veda ou de alguma forma limita que o Estado não possa agir com interferência, não possa interferir. Como, por exemplo, nós temos lá no artigo 5º, né, no artigo 5º, inciso 17, a criação de associações. Então, é vedada a interferência do Estado. Ou seja, né, muito característica de um direito negativo. Negativo por quê? Negativo porque não depende e não pode ter a atuação do Estado. É vedado ao Estado, né, interferir, né? O Estado, ele não pode interferir e até mesmo, né, não é necessário a sua intervenção, ok? Isso aí são elementos limitativos.
Elementos sócio-ideológicos demonstram a ideologia adotada pelo texto constitucional. Ideologia adotada, né, pela nossa Constituição, pelo texto constitucional, é um Estado democrático de direito, né? Já falamos disso lá na introdução do capítulo do artigo 1º. Elementos de estabilização constitucional preservam a supremacia da Constituição e a proteção do Estado das instituições democráticas. É justamente o que é previsto, né, gente, nos artigos 136 e 137, e também é previsto no artigo, né, nos artigos 34 ao 35, ok? E que são esses artigos 34 ao 35? É a possibilidade, né, de intervenção federal nos municípios, né, em algumas situações excepcionadas pela Constituição, e nos estados. E aqui, ó, 136, perdão, e 137 é chamado, né, Estado de defesa, não é isso? Estado de defesa e estado de sítio. Estado de sítio, né, previsto lá na nossa Constituição. São chamados, esses daqui, são chamados estados excepcionais, ok? Estados excepcionais. Chamados de estados excepcionais. Deixa eu só dar uma correção aqui, para que fique claro, né? Estados excepcionais. Estados de exceção. Ok? Elementos formais de aplicabilidade auxiliam a efetiva aplicação das normas constitucionais, né? E aí, dada a aplicabilidade, né, ao respeito, à garantia desses direitos elencados na Constituição, nós temos aqui, né, vários elementos. Principalmente, a gente pode citar aqui diretamente os chamados, o quê? Remédios constitucionais, né, previstos lá no artigo 5º, justamente, né, que obrigam, né, ao Estado respeitar e até mesmo, né, faz o que? A defesa de uma violação ou de uma possível violação aos seus direitos, né? Lá nós, por exemplo, temos remédios constitucionais de via judicial, por exemplo, né, que é cobrado muito, né, em prova, o HC, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, né? Aqui pode ser esses elementos de aplicabilidade. E também, né, temos como forma clássica de elementos de aplicabilidade, né, o controle de constitucionalidade, né, através das ações direta de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade, ok? Isso está previsto lá a partir do artigo 103 da nossa Constituição. Classificação da Constituição, quanto à forma, né? Ela pode ser escrita, ok? Ou não escrita. Uma Constituição escrita é aquela sistematizada num único texto, ou seja, aonde você for, né? No caso do Brasil, a Constituição de 88 é um exemplo disso, né? No caso do Brasil, você tem um único diploma, um único texto, onde contém as normas constitucionais. Então, Brasil aqui, a Constituição brasileira é considerada uma Constituição escrita. E, né, existe alguns estados algumas nações, ao qual a sua Constituição é o quê? Não escritas, não é isso? Baseada em textos de espaço, jurisprudências, costumes, convenções e atos do parlamento. Ou seja, né, alguns estados não é somente a Constituição ou a norma suprema, não está somente na Constituição, mas está, né, em outros atos, né, na jurisprudência, nos costumes, nas convenções e em outras leis. Então, fica esparsos, né, dentro daquele ordenamento jurídico, sendo necessária a reunião desse conjunto de normas, ok? Para se fomentar ou até mesmo para se dizer que é uma norma suprema, uma norma constitucional. No caso lá nós temos, né, o Common Law, né, que é o exemplo lá da Constituição, ou a norma suprema ou o normativo supremo lá da Inglaterra, do Reino Unido, por exemplo. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática e ela pode ser o quê? Histórica, né? Então, pressupõe a aceitação de dogmas, opiniões sobre a política do momento, né? E a Constituição do Brasil também,
né, ela é classificada dessa forma, porque levou-se em consideração, no momento da sua elaboração, justamente o quê? A volta da democracia, não é isso? A volta da democracia, ok? Foi lá, né, justamente naqueles movimentos conhecidos como direta jazz, ou seja, direta jazz, ou seja, o povo brasileiro voltar às urnas, voltar a escolher os seus representantes, ok? Então, né, a discussão do momento era a volta da democracia, né, a chamada redemocratização do Estado brasileiro. Por isso que ela se diz como dogmática. E a Constituição Histórica que leva em consideração os costumes, as tradições e a história, né, do seu país ou daquele país. No caso lá, né, os Estados Unidos da América, né, é um exemplo na sua Constituição, também é um exemplo de Constituição histórica. Leva, né, em consideração todo o seu período e todo o seu dado histórico para fazer a sua elaboração. Quanto à origem, né, ela pode ser outorgada, promulgada ou cesarista, né? Outorgada também é o mesmo sinônimo de uma lei ou de uma constituição que imposta. Ou seja, ela é imposta pelo governo, pelo governante ou por um grupo que esteja no governo. Então, ela imposta e não tem a participação popular. Ou seja, é uma constituição não popular. Né? Por que não popular? Porque se ela é imposta, não há participação de ninguém, ok? E promulgada é exatamente ao contrário, né? Uma Constituição promulgada é uma Constituição que tem a participação do povo ou, olha, participação do povo ou de seus representantes. De seus representantes. Ok? Então, ela tem aqui a participação do povo ou de seus representantes. Então, é dita como uma Constituição o quê? Popular. E é o caso aqui, exemplo da Constituição de 88. Lembra lá do preâmbulo? Nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Constituinte. Ok? E por último, nós temos o quê? A cesarista. A cesarista, na verdade, é um misto de outorgada, ok? Num primeiro momento ela é imposta, né? E ela é um misto de promulgada. No segundo momento, ela passa aqui, né, sobre um referendo, sobre a convocação de um referendo, ou seja, de uma consulta popular posterior à criação, para que o povo possa confirmar tudo aquilo que foi elaborado na lei, possa confirmar a aplicação daquela lei. Então, né, no primeiro momento, né, o governo ou o grupo que está à frente, né, da gestão política do Estado, ela impõe, mas ela coloca também algumas decisões daquela imposição, algumas decisões daquela Constituição imposta, coloca aqui ao crivo, né, da decisão do povo. Quanto ao processo de mudança, né, ela pode ser rígida, semirrígida, flexível, superrígida, né? Rígida, alterável por um processo mais solene, mais dificultoso que o processo de alteração das demais normas jurídicas. Ou seja, né, ela para ser modificada, a Constituição para ser modificada, ela tem um processo mais rigoroso, né, impõe mais condições, existem uns requisitos mais especiais. No caso aqui, né, muito embora tenha muita discussão na doutrina, mas o STF entende, né, o STF entende que a Constituição de 88 ela é uma Constituição rígida, porque consta, né, lá no artigo 60, né, o rito, né, para a sua modificação. Consta no artigo 60 o rito especial para a sua modificação. Semirrígida é aquela que possui uma parte rígida, outra flexível, né? Para algumas normas prevê um procedimento de mudança mais tranquilo, menos rígido e, né, para algumas normas sem diferenciação, sem status, prevê lá, né, uma questão mais rígida, né, um procedimento a mais, ok? Não é o caso aqui da nossa Constituição, como eu já citei lá vocês lá em cima. Flexível é quando não se tem, né, nenhum processo especial para a sua modificação, para a sua mudança.
E superrígida é aquela que possui núcleos essenciais intangíveis, como chamado, né, de cláusulas pétreas, que é previsto no artigo 60, parágrafo 4º, né, que são o quê? Que são que é um núcleo, que é uma parte da Constituição que não pode sofrer alteração. Mas, devido à emenda constitucional de número 45 de 2004, não é isso? Né? Tem-se a interpretação de que, né, as cláusulas pétreas elas podem ser modificadas se for para melhorar, para ampliar o rol de direitos, ela pode. O que não pode é ser suprimido, o que não pode é ser retirado, o que não pode ser uma mudança prejudicial ao indivíduo, ao cidadão, ok? Mas é interessante ressaltar que muita doutrina sustenta, né, que a Constituição do Brasil ela pode ser super rígida, mas, né, o STF entende que ela é somente rígida, ok? Ela é oposta a essa corrente de super rígida. Não? Se te perguntar, a Constituição do Brasil é o quê? Rígida, ok? E não super rígida. Muito embora ela tenha essa característica também, mas não somente essa, né? Ela tem também toda lá situação do processo de mudança diferenciada. Quanto à extensão, ela pode ser concisa e ela pode ser prolixa. Concisa também conhecida como resumida, né? Como resumida ou objetiva. E prolixa, né, também é conhecida como a Constituição extensa, né? É aquela Constituição, né, bem com vários textos, com vários temas tratados, né? E a Constituição do Brasil é classificada como prolixa, porque lá tratamos de vários temas, de vários assuntos, que poderiam até estar dispostos, né, em outras normas que não fosse a Constituição, uma norma infraconstitucional, ok? Quanto ao conteúdo, né, e aí é quanto, né, o seu corpo, ela pode ser material e ela pode ser formal. A material cuida de matéria constitucional, por exemplo, as normas que organizam o poder, o Estado, e a que trata dos direitos individuais. A formal indica um conjunto de regras dispostas formalmente na Constituição escrita, né? Então, a Constituição, né, a material é quando ela compõe-se, né, de todo esse arcabouço aí de estrutura do Estado brasileiro, de todo esse arcabouço, né, que organiza o Estado, que trata de direitos individuais, que tem, né, toda uma estrutura bem completa, ok? E a formal indica o conjunto de regras dispostas formalmente na Constituição. Então, ela só promulga os direitos, mas ela não tem a preocupação de garantir. A garantia, né, A garantia ficará ali por conta das normas infraconstitucionais de regulamentar, né, como é que se exerce ou qual é o procedimento do exercício daqueles direitos. E aqui é o exemplo, né, da Constituição de 88, ok? Vamos exercitar para ver se realmente, né, ficamos aí com a fixação deste conteúdo. A nossa Constituição Federal é considerada como super rígida porque não permite a modificação no seu texto, né? Não, né? A Constituição ela permite, tanto é que tem a previsão no artigo 60, é um processo mais difícil, um processo especial, um processo mais solene, mas ela permite sim modificação, ok? Então ela tá fora, não é isso? Rígida, eis que traz previsão de mecanismos de modificação do texto constitucional com mais rigor do que o processo legislativo comum? Perfeito, não é isso? Alternativa B de bola, ok? Né? Semi-rígida, né, tendo em vista que as cláusulas pétreas não podem ser modificadas, sabemos, né, que pela interpretação do STF, né, não é mais isso, né? Ela pode ser modificada desde que seja para melhorar, né? Se for para melhorar, pode ser sim objeto de modificação, e isso devido ao quê? A emenda constitucional de número 45 de 2004. Flexível em razão do volume de emendas constitucionais já existente? Né? Não é porque existe um volume imenso, né, de emendas constitucionais existentes. Hoje nós estamos, né, na emenda constitucional 114 já, ok? Mas não é por isso, até porque ela respeita um processo dificultoso, né? E flexível, a conceituação de flexível é dada por quê? Que não existe um processo
diferenciado para a sua modificação, para a sua mudança. Então, alternativa C marcada, alternativa B de bola. Então, fica aqui um grande abraço a você, né, nesse início desse módulo de noções de direito constitucional. Né, vimos aí como suma importância, né, e aí eu quero chamar a atenção, suma importância justamente essa estruturação da Constituição inicial, a partir ali do artigo 1º que fala, né, dos seus fundamentos, dos princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º, ele diz lá, né, justamente o fundamento, no artigo 3º fala dos objetivos, e o artigo 4º, né, fala de quê? Fala dos princípios que regem, né, a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. E aqui, como, né, é justamente um texto, um artigo que é de somente extrema leitura, né, e de fixação, vou fazer a leitura para você e não requer muita explicação, porque é chamada, né, de aplicação imediata e de entendimento objetivo, que diz assim: a República Federativa do Brasil, no seu artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos, né? Isso aí já corroborado pelo fundamento do inciso 3 do artigo 1º. Né? Independência nacional também é corroborado pelo inciso 1 do artigo 1º, dado lá na soberania. 2, autodeterminação dos povos, né? Reconhecimento, né, do povo, da cultura, das origens do seu povo, né? No caso lá das nossas regiões, de cada cultura, né? Não intervenção. A regra é não intervenção, mas vimos que, dado lá a excepcionalidade nos estados de exceção, nós vimos a possibilidade, a partir do artigo 34, que é possível a intervenção da União nos estados e nos municípios naquelas situações delineadas. Mas a regra é a não intervenção, seja não intervenção interna e até mesmo externa, ok? E 5, a igualdade entre os estados. Nenhum estado, por mais que seja desenvolvido ou não, ou que esteja numa região um pouco mais privilegiada, né? Nenhum estado, nenhum ente da federação é superior ao outro. Deve ter e são tratados de forma igual. Defesa da paz, ok? Solução pacífica dos conflitos. Todos os conflitos, né, deve ser, na medida do possível, ser resolvido pela passividade, né, pelo diálogo, pela capacidade de escuta, tolerância, ok? Repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? São aí crimes, né, da esfera internacional, ao qual é acometido a toda a sociedade, e o Estado brasileiro ele faz o repúdio. Ele o quê? Afasta, né? Quer afastar toda a possibilidade de cometimento desses dois crimes. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, né? E aqui, justamente a possibilidade, né, de tratados, de convenções, né? O Brasil, por exemplo, é signatário de vários tratados. O Brasil, por exemplo, também, né, faz parte aí de alguns blocos econômicos. O mais importante dele, né, é o nosso aqui, o bloco econômico do Cone Sul, o chamado Mercosul, né, isso, e concessão de asilo político para aquele que é perseguido, né, por crime de opinião ou é perseguido politicamente. O Estado brasileiro é aberto a essa concessão de asilo, né, isso, e o parágrafo único diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Aqui quando dá início à possibilidade da criação de um bloco econômico conhecido hoje, né, pelo Mercosul, e corrobora justamente, né, com o inciso 9 desse artigo. Então, aqui nós elencamos uma leitura, né, bem objetiva, né, não muito complexa, fácil entendimento, né, os princípios que regem as relações do Brasil com o mundo, com a comunidade internacional. Elencado do inciso 1 ao inciso 10 da Constituição, né, inciso 1 ao inciso 10 do artigo 4º, perdão, da nossa Constituição. E aí, aqui encerramos e deixo um grande abraço a você. Dedicação, estudo e disciplina. Isso sim vai te ajudar a chegar a alcançar, né, no seu objetivo. Grande abraço.